Nessa última semana, você deve ter se deparado com alguma dessas notícias que falam a respeito do consumo de xilitol e sua associação com um risco maior de infarto. E aí, será que isso é verdade? O que é esse estudo que está todo mundo falando? Vamos tentar desmistificar isso aqui no vídeo de hoje? E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionado a você que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento. O que eu vou falar a respeito desse estudo aqui especificamente? Bom, a gente vai tentar entender o que é o xilitol e aí vamos ler este estudo e eu vou fazer as minhas considerações, tá bom? Será que a gente precisa ter tanto medo dele assim? Fica aí e vamos acompanhar no vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que eu preciso trazer aqui para vocês é o que é o tal do xilitol. O xilitol ele é um açúcar proveniente da fibra de alguns vegetais e ele tem como uma característica o fato de ele ser tão doce quanto a sacarose, o açúcar normal, só que ali em torno de 40% menos calórico, sendo um bom adoçante natural. Por esse motivo, muita gente começou a consumir o xilitol como adoçante. No passado, existiam outros adoçantes e a gente já comentou sobre eles aqui no canal, principalmente aquela vez que saiu um aviso a respeito de uma possível associação de aspartame, outro tipo de adoçante, com câncer, tá? Vou deixar o link aqui aparecendo no card para vocês assistirem na sequência. Mas o aspartame é outra coisa, né? Esse aqui seria ali um adoçante natural. Bom, vamos ver o estudo então em questão. O estudo está aqui, ele foi publicado numa das revistas da Sociedade Europeia de Cardiologia, aqui o ESC, né? E ele traz justamente esse nome. Xilitol é protrombótico e está associado com risco cardiovascular. Você vê um negócio desse, você já se assusta, né? Então eu vou parar de consumir xilitol. Mas como em muitos vídeos a gente já trouxe aqui, o estudo ele precisa ser analisado com calma. E se você é uma pessoa que só vai lá na conclusão, você chega aqui e lê, ó, xilitol está associado com MACE, que são eventos cardiovasculares maiores, que incluem aí aqui o AVC, o infarto, morte súbita de causa cardiovascular, então ele considera tudo isso. E ainda ele está associado com maior reatividade plaquetária e trombose potencial em vivo. Você fala assim, nossa senhora, tem que parar de consumir xilitol. Mas vamos ler o estudo então. E basicamente ele inicia aqui explicando que o consumo do xilitol vem aumentando nas últimas décadas e por isso você precisa estudar melhor ele. Ele explica o que é o xilitol e fala que ele vem sendo vendido como um adoçante natural, vem muito sendo utilizado nas dietas low carb, nos keto friendly, né, que é aquelas dietas cetogênicas, que eu até posso comentar em outro vídeo se vocês quiserem. Mas o que interessa pra gente é o método. E aqui fica a primeira ressalva. Normalmente num trabalho, o coração dele é o método, né? Só que aqui ele diz muito pouco do método. Ele coloca basicamente assim, um resumo superficial e diz, ó, se quer saber mais, vá nos materiais suplementares. E você vai ver que ele vai dizer muito isso no decorrer do estudo. Isso é uma coisa que eu não gosto, tá? Porque, putz, você tem que ir atrás, procurar o material suplementar para daí poder fazer a tua análise completa. Mas basicamente, o que ele faz aqui? Ele faz 3 estudos juntos, tá? 3 estudos ele coloca aqui, sem overlap, né, de participantes. Ou seja, o mesmo participante não participou de mais de um. Os seres humanos deram o termo de consentimento, foi feito de acordo com a Declaração de Helsinki, ou seja, foi feito com as boas práticas aí em pesquisa, foi aprovado por um comitê de ética. Os voluntários saudáveis assinaram ali o termo, ele coloca isso e fala que está lá no material suplementar mais informações. E aí teve uma parte do estudo que ele testa a agregabilidade plaquetária de acordo com o nível plasmático de xilitol em animais. E aqui ele explica daí todos os ensaios. Lendo o método aqui não fica muito claro o que ele foi feito, mas na discussão a gente começa a entender um pouquinho mais. Basicamente o que ele fez, ele pegou 2 cortes. Um corte é um grupo de pacientes, né? Então ele pegou esses pacientes, ele já sabia ali quem tinha infartado ou não, e ele pegou e foi procurar ali como detectar o xilitol nesses pacientes para ver se já tinha diferença ou não. E a partir dos resultados que ele teve ali, ele validou em outra população para ver se tinha o mesmo dado. Isso aqui é um ponto bem positivo aí do método dele, que utilizou 2 cortes.
coortes, né? E ainda ele faz em paralelo isso aqui, ó. Ele mistura dois estudos aqui, né? Eu acho até que dava para ter dado 2 papers aqui separados. Nesse daqui, o que ele faz? Ele pega os voluntários lá, ele mede quanto que tem de xilitol no sangue, dá para o paciente tomar lá xilitol e ver quanto que subiu. E ele mostra que subiu. Assim, é bem complexo esse estudo, tá? Não é uma coisa facinho assim de você interpretar, tem muito dado técnico que foge da medicina, da técnica que ele utilizou aqui para detectar, por exemplo, essa tabela aqui, para detectar o xilitol da forma correta, assim, é bem complexo mesmo, não é o que a gente está habituado, tá? E associa com a atividade de plaqueta e tudo mais. Na discussão, ele traz esses dados, mas eu quero vir aqui para um ponto bem interessante da discussão, que eu acho que a gente deve levar em conta, tá? Que é nessa parte aqui. Então, o que ele faz no estudo? Então, ele tem vários braços aqui, pelo que eu entendi. Num dos braços, ele dosou o xilitol no sangue. Esse gráfico aqui, ó, ele demonstra que basicamente, quanto mais xilitol a pessoa tem no sangue, mais evento cardiovascular ela tem. É isso que ele divide lá em estratos, né? E os estratos com mais xilitol têm mais eventos cardiovasculares. Em paralelo a isso, ele mostra que quando a pessoa toma xilitol, ela aumenta. E demonstra que níveis elevados de xilitol aumentam a agregabilidade plaquetária. É um estudo bonito, tá? Mas, vamos ver o que ele mesmo critica do próprio estudo. O estudo tem muitas limitações. Ele coloca aqui, né? Que eles só mediram, em um único momento, os níveis de xilitol. Eles não sabem o que esse papel teria de forma seriada e se teria prognóstico ou não. Ele não consegue dizer isso. Em adição, ele também coloca que ele não tem informação dietética. Então ele não sabe se as pessoas consomem xilitol ou não. Eles sabem que quem tem mais xilitol faz mais evento no sangue. Mas por quê? A gente pode produzir xilitol endógeno? Já vou comentar isso, mas grava essa informação, tá? Ele fala aqui que os pacientes já eram com mais risco cardiovascular e ele também traz aqui que o estudo ele pode gerar hipótese. É isso que ele coloca. E é verdade, esse estudo gera uma hipótese legal, mas ele não tem o potencial para confirmar isso, tá? Ele traz muitos dados importantes, mas ele tem ainda essa dificuldade. Enquanto eu estou analisando o trabalho, gente, vamos fazer uma pausa aqui só para lembrar vocês de ajudar o canal aqui, né? Deixa o like, comenta, compartilha com pessoas que possam se interessar. Especialmente se você está aprendendo alguma coisa nova aqui, tá bom? Vamos voltar para o vídeo. Eu ia fazer uma série de críticas aqui ao trabalho em si, mas enquanto eu gravava o vídeo, um colega nutricionista que produz aí um conteúdo fantástico de ciência e de evidência científica, que é o Igor Eckert, ele fez um post lá comentando esse trabalho também. E ele basicamente trouxe o que eu ia comentar a respeito disso. Eu vou deixar aqui o arroba dele para vocês seguirem e lerem lá o post dele, mas o que ele resume aqui no post dele? Ele resume isso que eu falei, que de fato a concentração de xilitol ela é maior em pessoas com maior risco, só que aí ele coloca essa questão. Os polióis ali que incluem o xilitol, eles são produzidos endogenamente, especialmente naquelas pessoas com mais risco cardiovascular. Então, a gente não sabe se de fato essas pessoas consumiram xilitol. Então, seria até esperado que pessoas com esses níveis elevados de xilitol e outros polióis no sangue, eles tivessem um risco cardiovascular maior, porque ele pode ser produzido endogenamente no metabolismo ali dos açúcares e eles seriam um marcador de disfunção metabólica, ou seja, pacientes com risco, com alterações metabólicas tenderiam mesmo a ter ele maior. E daí aqui fica o problema da variável de confusão, porque eu não tenho como afirmar que foi a ingestão exógena de xilitol que aumentou o risco desse paciente. Tampouco eu consigo fazer uma comparação entre pessoas que consumiram sacarose contra pessoas que consumiram xilitol. Então esse estudo é bom, tá? Eu não tô querendo desmerecer o autor não, porque ele mostra esse fator, mas assim, se a gente quisesse provar mesmo que o xilitol na dieta está associado com risco cardiovascular maior, eu precisaria ter uma base de comparação. Então eu precisaria pegar, por exemplo, as pessoas que consomem determinados alimentos à base de xilitol e comparar com pessoas que consomem o mesmo alimento com sacarose, por exemplo, e ver o que aconteceria na sequência. Para eu provar o evento cardiovascular, eu precisaria acompanhar essa população no longo prazo, o que é bem difícil, tá? Bem difícil de fazer. Eventualmente, talvez com um inquérito alimentar, você aplica lá para as pessoas e vai ver se quem consome mais ou não, mas ainda assim a gente tem um problema quando faz isso, que às vezes as pessoas que consomem mais xilitol, vamos só extrapolar aqui, são pessoas obesas, que estão em dieta para
tentar perder peso do que as pessoas que consomem sacarose. Ou o oposto, são pessoas mais saudáveis que consomem xilitol. A gente tem esses problemas aqui no meio. Então o ideal seria pegar lá uma amostra populacional homogênea. A partir de agora um grupo consome xilitol, o outro grupo não consome xilitol, o outro grupo consome sacarose. E vamos ver o que acontece lá para frente, tá? Isso talvez fosse o ideal, mas é bem difícil fazer um estudo assim. De modelo laboratorial, talvez o que desse para fazer é dividir uma população em dois, para um grupo dar uma solução rica em xilitol, para outro grupo dar uma solução rica em sacarose, e compara o efeito metabólico assim imediato que isso tem. Você vai conseguir provar a diferença metabólica, mas ainda assim você não teria como provar esse aumento da incidência de risco cardiovascular. Então o estudo é bom, ele abre muitas hipóteses, mas eu posso usar ele para dizer assim, ó, parem de consumir xilitol. Eu acho que não dá ainda, tá, para fazer isso. Mas, Gustavo, com todas essas informações divergentes, com tudo isso, com a mídia fazendo, como que eu posso ter uma vida saudável e viver muito? Isso é o que todo mundo quer, né? E não tem muito segredo não, tá? Eu diria, se você fuma, pare de fumar. Tenha uma alimentação saudável, baseada em alimentos saudáveis, produtos mais naturais, e faça exercício físico. Se você fizer o básico, você não precisa ficar procurando outras coisas, tá bom? Essa é a dica que eu dou. Obrigado, gente. Gostaram do vídeo? Não esquece de deixar o like, curtir, comentar aqui embaixo, enviar para pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo. Até o próximo. Tchau!